Queridos irmãos e irmãs, havia há muito tempo um costume, em alguns lugares há também costumes assim de reverenciar os mortos, e às vezes fazia-se, lembrando então a memória dos falecidos, uma refeição, né, próximo justamente do lugar onde estava o falecido, e se colocava uma cadeira, que seria para mostrar justamente a presença daquele falecido, na memória de todos aqueles que ali estavam. Então tinha uma refeição, um banquete, não é? E a cadeira colocada, então, representando o lugar daquele falecido. Eu mesmo já tive a oportunidade de ver na África, na Guiné-Bissau, por exemplo, funeral, às vezes é bem diferente do nosso, né? Às vezes é uma festa, onde as pessoas se alimentam e agradecem a Deus a vida daquela pessoa, principalmente quando é uma pessoa que morreu depois de muitos anos, né? Não essas mortes prematuras, né? Mas, sobretudo, as mortes, digamos assim, que nós chamamos de causa natural. Tem muitas maneiras de celebrar. Mas então tinha esse costume. Só que no cristianismo, em torno do apóstolo Pedro, começou desde o século IV uma celebração da chamada Cátedra de Pedro. Justamente essa cadeira, né, de Pedro, mas não só com esse sentido da lembrança e da memória de Pedro e todo o seu papel na igreja, mas realmente celebrando a sua presença como querida por Deus. A igreja, ela também tem esse princípio petrino, assim como tem um princípio mariano, né? E isso é querido por Deus, é a dimensão justamente mais institucional, pastoral da igreja. A liturgia de hoje, ela é perpassada por esse cuidado paternal de Deus em relação ao seu povo, muito bem expresso, inclusive, pelo salmo responsorial que aqui foi cantado. O Senhor é o pastor que me conduz. É o Senhor mesmo que apacenta a sua igreja através dos ministros que ele escolheu. E o ministério petrino realmente é uma escolha de Deus. Nós ouvimos esse trecho de São Mateus, capítulo 16, em que Jesus faz essa pergunta sobre quem dizem os homens que é o Filho do Homem, e depois de várias respostas, Jesus insiste: para vós, quem sou eu? E quem dá a resposta em nome da igreja, a resposta inspirada do alto, é justamente Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É a resposta de fé. E Jesus então se volta para Pedro e diz, no Evangelho segundo Mateus, o maior número de palavras que Jesus dirige de uma vez a uma pessoa só. O Evangelho de Mateus tem 28 capítulos, é o Evangelho que tem mais capítulos. O maior número de palavras seguidas de Jesus, dirigido a uma pessoa, está aqui nesse trecho. Jesus se volta para Pedro e diz então: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Quer dizer, a confissão de fé de Pedro é inspirada pelo Pai. É o que eu estou dizendo, que a liturgia de hoje está perpassada dessa atenção paternal de Deus pelo seu povo, pastoral. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, são palavras muito consoladoras. Jesus, vendo que o Pai inspirou Pedro essa resposta, Jesus escolhe Pedro e dá a Pedro este ministério na igreja. E não é um ministério para um momento só, é para toda a duração da igreja. Aqui nós vemos que Jesus está com seus discípulos.
O fundamento da igreja é um só, é Jesus Cristo. Ninguém pode edificar sobre outro fundamento. Pedro confessou essa fé em Jesus Cristo. Tu és o Filho do Deus vivo. Então, Jesus diz que sobre essa confissão de fé que sai da boca de Pedro, ele vai construir a sua igreja. E essa igreja vai ter uma solidez. Ela será atacada, ela será combatida. Ele diz que o poder do inferno nunca poderá vencê-la, quer dizer, o poder do inferno tenta vencê-la, né? Eu te darei as chaves do reino dos céus. Nós temos então esta grande consolação e alegria de termos Pedro, e através dos seus sucessores, à frente da igreja. O bispo de Roma é o sucessor de Pedro. Pedro exerceu o seu ministério em Jerusalém, em Antioquia, e finalmente em Roma, onde ele deu o seu testemunho final com o seu martírio. Então os sucessores de Pedro continuam na igreja esse ministério petrino, né, de nos confirmar na fé, como nós lemos também no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Simão, Simão, Satanás pelejou para te triturar como trigo, mas eu orei por ti, eu Jesus, eu orei por ti, para que uma vez convertido, confirmes os teus irmãos na fé. Então o ministério petrino tem esse caráter de nos confirmar na fé. Também no Evangelho de João, no capítulo 21, Jesus ressuscitado, que se manifesta aos apóstolos, chama Pedro à parte e pergunta a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Por 3 vezes. E Simão Pedro vai responder: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, né? Apacenta as minhas ovelhas. Por 3 vezes Jesus perguntou, por 3 vezes Pedro respondeu, por 3 vezes Jesus deu o encargo: apacenta minhas ovelhas, apacenta meus cordeiros. E depois o chamou à parte, dizendo: quando eras jovem, ias por onde querias, quando fores velho, outro te levará para onde não queres ir. E diz o Evangelho de João, Jesus falou assim para significar com que tipo de morte Pedro daria glória a Deus. Então esse ministério, ele é cumprido ao longo da história pelos sucessores de Pedro. E é muito bonito a gente perceber na história da igreja, uma história feita de seres humanos, evidentemente, de muitas vicissitudes, de altos e baixos, mas há uma constância, né? Há na cátedra de Pedro uma infabilidade em termos de fé e de costumes, né? Como deixou bem claro explicitamente o Concílio Vaticano I, mas antes nós temos muitos outros testemunhos, mas a definição dogmática é no Concílio Vaticano I, e o Concílio Vaticano II também retoma, né, na Lumen Gentium. Que nós agradeçamos a Deus, os sucessores de Pedro que ele nos deu, agradeçamos a Deus por esse ministério petrino, que nos confirma na fé e que preside a igreja na caridade, conforme o Evangelho de João. Tu me amas mais do que estes? Eu gosto sempre de lembrar São Paulo VI, que comentando este texto de João 21, dizia assim: nestas palavras estão toda a minha alegria e o meu tormento, porque ele era o Papa. Eu não sei se eu sou aquele que ama mais, mas uma coisa eu sei: nada do que acontece no mundo me é estranho. O coração do sucessor de Pedro é assim. É um coração alargado, onde deve caber todas as pessoas. É isso que Paulo VI percebeu. Ora, quem diz que nada do que acontece no mundo lhe é estranho, é aquele que tem o coração maior. É aquele que ama mais, sem dúvida nenhuma. É o grande São Paulo VI. E o Papa Francisco tem chamado a atenção para isso. Um amor universal, em que somos todos irmãos. Ele tem uma responsabilidade não só com a Igreja Católica, mas para além. Não só com os cristãos, mas para além, com o mundo inteiro, como missionário e evangelizador que ele deve ter. Rezemos pelo nosso Papa Francisco, pelo seu ministério, pela nossa Igreja, agradecendo a Deus, porque Ele é o pastor que nos conduz
através dos pastores históricos que ele suscita na sua igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.